Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Maria Campi congelou em frente à porta do consultório do médico-chefe do Far City Hospital, onde trabalhava como cirurgiã, e ficou parada por alguns segundos, criando coragem, antes de bater a porta suavemente. Entre. Uma voz descontente soou de trás da porta. Maria girou cuidadosamente a maçaneta da porta e entrou lentamente. Will Urai, o médico-chefe da clínica, sentou-se em uma mesa grande e fingiu estudar algo no monitor de seu laptop de trabalho. Ele não olhou para Maria, de forma demonstrativa. Boa tarde, Will Urai. Você queria me ver? Perguntou a jovem, timidamente. Sem saber onde colocar as mãos em sua excitação, ela rapidamente as enfiou nos bolsos de seu vestido branco como a neve. Naquele momento, o médico-chefe finalmente se dignou a olhar para ela, cheio de irritação e satisfação. Você não sabe, Maria Campi? Ele perguntou com uma risada sarcástica. A propósito, 40 minutos atrás eu lhe pedi para vir, citando a mim mesmo, para um assunto muito importante e urgente. Mas você, como sempre, decidiu mais uma vez me ignorar. Maria balançou a cabeça negativamente, e seus finos cachos loiros escuros balançaram em torno de seu rosto gracioso como pequenas molas de seda. Ela tentou colocar todo o seu profissionalismo em sua resposta e esperava parecer o mais responsável possível. Desculpe, Will Urai, mas você sabe muito bem que eu não podia sair do quarto da Aniston porque ela estava tendo problemas com os pontos, então tive que supervisionar. Maria não teve tempo de terminar, o médico-chefe bateu com a mão na mesa e, de repente, deu um grito agudo. Silêncio! Seu rosto ficou vermelho em um instante e seus olhos brilharam com verdadeira raiva. Se alguém neste hospital tem algum controle sobre alguma coisa, não é você, eu. E somente eu, sou a principal fonte de controle de todos os departamentos, inclusive o de cirurgia, entendeu? Os lábios da mulher se contraíram, certamente ela não estava se metendo em problemas, mas ultimamente ela podia esperar qualquer coisa de Urai. Mas ela nem sempre conseguia prever o humor dele. Sim, eu entendo. Maria só pôde responder, pensando ao mesmo tempo em como estava cansada dessa humilhação diária. Urai odiava a todos que conseguiam alguma coisa nesta vida por meio de seu próprio trabalho honesto, portanto, desde os primeiros dias, Maria se tornou objeto de ódio intenso do novo médico-chefe. Ela terminou sua residência com louvor e, como havia sonhado durante toda a vida, recentemente se tornou cirurgiã, mas até agora tinha pouca experiência prática, pois nunca teve de lidar com casos complexos. O próprio Will Urai estava sinceramente convencido de que o dinheiro e o status social elevado governavam o mundo, quer você tivesse a sorte ou o azar de nascer com eles. Na verdade, foi assim que ele chegou ao seu emprego atual. Quando chegou a hora, ele simplesmente foi convidado a administrar o hospital. Urai era genro de um funcionário muito graduado do Ministério da Saúde e, por isso, sua esposa, a pedido dele, persuadiu o pai a facilitar a carreira de Will Urai. Toda vez que olhava para Maria, Urai sentia uma vontade irresistível de dizer algo ofensivo a ela. Para indicar aquele vagabundo o lugar dele, por quê? Você pode imaginar? Ela rejeitou seus avanços. Um homem que acreditava sinceramente que qualquer mulher se sentiria honrada em ser sua amante? Não, é claro que ele não tinha a intenção de se divorciar da esposa, mas, depois de quase 15 anos de casamento, seus sentimentos já haviam esfriado e perdido um pouco do brilho de antes. Mary, no entanto, não era apenas um encanto, com seus cabelos cacheados e pele dourada, como sempre um pouco bronzeada, mas também era uma excelente especialista, e Urai não podia perdoá-la. E agora, ele tinha acabado de ter uma oportunidade brilhante de finalmente se livrar dessa insolente orgulhosa. É claro que só precisamos de cirurgiões talentosos. Urai cruzou os braços sobre o peito, saboreando a visão de um subordinado humilhado. Entretanto, como um homem justo, não posso me recusar a lhe dar a oportunidade de demonstrar suas altas qualificações. Portanto, sua próxima operação será realizada inteiramente por sua conta. O quê? Maria olhou para ele com surpresa. O que o confunde? Urai ergueu as sobrancelhas com ironia.
Você já foi operado tantas vezes que não consegue suportar uma peritonite miserável? Will Wright olhou para Camp com um sorriso venenoso. Ele estava determinado a armar uma armadilha para uma mulher e, para isso, precisava de algo, realmente, sério. Por exemplo, um erro médico, após o qual o funcionário teimoso certamente não estará limpo. Você está se referindo ao vagabundo que foi trazido para cá há menos de uma hora? Maria falou com uma voz fraca, mas ficou combinado que Leonardo Martins faria a operação. Ele tem muito mais experiência em casos tão graves. A peritonite é muito grave. A taxa de sobrevivência, mesmo com uma operação perfeitamente realizada, é muito baixa. O próprio Leonardo Martins não tem certeza de que conseguiremos salvá-lo. O caso estava muito avançado. Aí. Não vou conseguir fazer isso sozinho. Leonardo Martins também precisa descansar, ele está de pé há quase 10 horas. Eu o colocarei na operação, ponto final. E não há muito tempo, a propósito, disse Urai sarcasticamente. Acho que você deve começar a se preparar para a operação agora, a menos, é claro, que queira esperar a morte. Então, receio que sua carreira em nosso hospital terminará de forma muito triste. Maria entendeu o que Urai queria alcançar, bem como o fato de que ela simplesmente não tinha escolha no assunto. Tudo bem, disse Camp com calma, eu o entendo muito bem, Will Urai. Com essas palavras, a mulher perturbada saiu do consultório do médico-chefe, deixando seu chefe esfregando as mãos. 2. Maria caminhava pelo corredor do hospital e mal conseguia conter as lágrimas que brotavam em seus olhos. A jovem tinha plena consciência de que, se não fosse bem-sucedida em sua tarefa, poderia esquecer a medicina para sempre. Era uma sentença de morte para ela, porque Maria havia se dedicado a sua vida inteira ao seu sonho em ajudar as pessoas e aliviar seu sofrimento físico. Nossa heroína mergulhou involuntariamente em suas próprias lembranças, embora tenha tentado, como sempre, pensar menos no passado. Tudo porque havia muito pouco de bom nela, mas muito, as duras provações do destino, que Maria teve que superar quase sozinha. Vamos lá, 3 vezes mais, vamos lá! Esbravejou Catherine Camp, sua mãe, tirando o esfregão da pequena Maria e esfregando-o na escada do corredor onde trabalhavam. É assim que se faz, com pressão, para que toda a sujeira vá embora com certeza. Maria olhou para as mãos laboriosas da mãe e imediatamente sentiu vergonha de si mesma por não ser capaz de manusear os pesados baldes de água com tanta destreza e torcer um pedaço de tecido denso e úmido com tanta força. A criança sentiu sinceramente pena da mãe e quis ajudá-la, mas limpar o chão não foi fácil, a água continuava tentando transbordar da borda do balde, e o esfregão longo continuava escorregando das mãos de Mary, o que fez com que a menina recebesse imediatamente uma repreensão firme da mãe e alguns tapas. Eu o tenho ensinado e ensinado, e ele está como que encostado na parede. Quem você pensa que é, tão desajeitado? Resmungou Catherine Camp, refazendo o trabalho de Maria. É isso aí. É melhor você continuar com isso, ou ficaremos aqui até amanhã. Tenho que ir à loja, não há nada para comer em casa. Toda vez que sua mãe dizia que iria à loja, Maria sentia uma pontada dentro de si, e ela sabia que sua mãe provavelmente compraria para ela e seu pai algumas garrafas de vodka e que, na melhor das hipóteses, todos os produtos seriam alimentos enlatados e pão. Mamãe, por que não vou sozinho? Por quê? Sou adulta, tenho quase 9 anos de idade. Posso comprar qualquer coisa que você me disser para comprar. Maria sabia muito bem que não lhe venderiam álcool por causa de sua idade. A mulher olhou para a garota com olhos cheios de indignação e raiva. E então, por que preciso de sua ajuda? Por que você sempre me olha como se eu fosse um alcoólatra? Você provavelmente também inventa as mesmas histórias sobre mim e meu pai na escola? Seu sapinho? Catherine Camp começou a repreender a menina em um tom tão alto que quase toda a entrada, onde a mãe de Maria trabalhava como zeladora, podia ouvi-la. Que Barbie ingrata! Estou aqui, veja bem, fazendo o impossível, e ela está tentando me censurar com minha própria vodka. Olhe para ela. Por mais que pedisse a Maria que parasse, Catherine Camp descarregava toda a sua dor e angústia na garota, e então ela se acalmava um pouco e voltava tranquilamente ao trabalho. Maria não entendia por que sua própria mãe não havia percebido o quanto ela havia mudado desde que começara a beber.
Fazia quase 4 anos que seu pai, Henri Camp, havia sido demitido da fábrica. O motivo foi o fato de o homem chegar atrasado ao trabalho com frequência e, cada vez mais, ir trabalhar sob o efeito do álcool. A garrafa provou ser sua única salvação, e somente em um estado alterado ele poderia, pelo menos por um tempo, distrair-se de seus problemas cotidianos. Tendo desistido e perdido todo o controle sobre a bebida, Henri Camp arrastou sua própria esposa para baixo com ele. Ela ficava cada vez mais bêbada, e logo parou de cuidar da casa e da família. Às vezes, a mulher jogava algumas notas pequenas para a filha, e ela comentava irritada: "E tente dizer que sou uma mãe ruim para você." Maria não precisou dizer nada, ela simplesmente pegou o dinheiro e o colocou em seu cofrinho. Amanhã, na escola, ela poderia usá-lo para comprar o almoço e, finalmente, ter pelo menos uma refeição por dia. Assim que tinha dinheiro suficiente, ele ia ao pequeno brechó do outro lado da rua e comprava os tênis mais baratos, mais intactos, e algumas roupas. No entanto, havia uma coisa com a qual a menina não conseguia lidar: os olhares de desprezo de seus colegas de classe, que zombavam dela o tempo todo por causa de seus pertences simples e pobres. As crianças cruéis nunca perdiam a chance de lembrar a Maria qual era o seu lugar. Oh, vejam o Camp! Alguém gritou: "Onde você conseguiu esses tênis chiques? Você não os comprou em um lixão? E quantos vagabundos estão vendendo para você agora?" Maria se sentou cerrando os dentes e olhando pela janela, tentando desesperadamente fingir que não se importava nem um pouco com o assédio de seus colegas de classe, mas, na verdade, ela só queria desmaiar de vergonha e de perceber sua própria impotência e miséria. Ele nunca disse nada à sua mãe, e ela não estava particularmente interessada. Um dia, Maria tinha 10 anos de idade quando estava saindo de seu apartamento para ir à escola, mas de repente desmaiou. Seu pai e sua mãe estavam deitados depois de mais uma bebedeira e, por isso, nem perceberam sua morte. Descobriu-se que Maria não comia há quase 2 dias, uma garota havia faltado ao almoço no refeitório e seu dinheiro pessoal havia acabado. A pobre garota continuava bebendo água para anestesiar a fome que a atormentava. A garota nem se lembrava bem de como isso havia acontecido, parecia que estava fechando a porta e, de repente, tudo à sua frente girou, e ela perdeu o equilíbrio, e tudo ao seu redor mergulhou na escuridão. Ela acordou no apartamento de sua vizinha, a vovó Frances. A mulher de bom coração percebeu imediatamente que a criança precisava de uma refeição quente. Depois de esquentar um pouco de caldo de galinha, Frances Conroy começou a alimentar lentamente a atordoada Mary com uma colher. A garota não entendia o que estava acontecendo, mas não recusou a sopa, e ela estava incrivelmente fraca e não tinha certeza se conseguiria se levantar no momento. O caldo tinha cheiro de magia, e o estômago faminto da garota imediatamente se contraiu em um espasmo doloroso. "Coma, querida, coma", sussurrou o vizinho, colocando uma colher de pau com um caldo perfumado e fumegante nos lábios azuis da menina. "Esses idiotas não se importam mais com você. Tudo o que fazem é beber o dia inteiro, não têm consciência, nada. Estão quase levando o próprio filho para a cova, estão matando de fome." "Bem, nada, Maria, nada, não vou deixar por isso mesmo. Vou chamar as autoridades e elas vão abalá-los tanto que eles não ficarão satisfeitos." Maria queria dizer algo aidosa, pelo menos agradecer pela ajuda, mas assim que comeu algumas colheradas de comida quente, sentiu suas pálpebras se fecharem sozinhas. Pouco mais de 2 minutos depois, a menina caiu em um sono profundo e tranquilo, e Frances Conroy, enquanto isso, não teve cerimônia e imediatamente chamou as autoridades de saúde para sua casa. Quando os inspetores chegaram à casa da menina, ficaram simplesmente chocados com a situação e o estado do casal Camp. No corredor e nos quartos havia uma bagunça incrível, com garrafas quebradas e vazias de bebidas alcoólicas baratas espalhadas por toda parte. Na sala de estar, o chão estava literalmente cheio de bitucas de cigarro e outros detritos desagradáveis. Na geladeira não havia comida alguma e na pia havia uma montanha de pratos sujos com comida grudada neles, exalando um cheiro horrível. Catarina e Henrique Camp, eles próprios, tiveram um comportamento inadequado. Eles não entendiam que direito tinham de ser invadidos e o que haviam feito para que sua filha fosse tirada deles. Os agentes de custódia imediatamente chamaram a polícia, e os desordeiros bêbados foram levados para a delegacia, onde foram devidamente denunciados. Logo os pais de Maria foram privados da autoridade parental,
e a própria Maria foi forçada pelo serviço de tutela a ir para um orfanato. Maria não tinha outros parentes além de seu pai e sua mãe negligentes. Os primeiros meses foram particularmente difíceis para a menina. Os residentes do orfanato sempre acham difícil aceitar recém-chegado em seu coletivo. Durante o processo de adaptação e na vida posterior no orfanato, Maria recebeu muita ajuda de uma mentora chamada Terry Morrison. A jovem era uma das poucas funcionárias do orfanato que tinha uma atitude calorosa com as crianças e sempre tentava entender seus problemas e, se possível, ajudá-las. Um dia, o professor notou o interesse de Maria em olhar as imagens de uma grande enciclopédia médica. "Você gosta dele?" Ele perguntou à garota que estava sentada, estudando curiosamente a imagem do dispositivo de olho humano. "É verdade", disse a garota com um suspiro. "Eu gostaria de entender algo sobre isso." A mulher sentou-se cuidadosamente em uma cadeira em frente à menina e acariciou gentilmente seus cabelos loiros cacheados. "De fato, quase ninguém aqui o vê. Você é a primeira pessoa em muitos anos a ser atraída por esse livro." Será que ela estava mesmo? Maria ficou genuinamente surpresa. Eu me perguntava. Eu daria tudo para saber como nossos corpos funcionam. Talvez se eu soubesse mais, poderia curar meus pais. A jovem sorriu calorosamente. Você sempre pode começar a trilhar o caminho para seus sonhos hoje. Seu mentor percebeu o interesse de Maria pela medicina, e a garota, que acreditava sinceramente que poderia ajudar muitas pessoas, decidiu se tornar médica. Terry Morrison ajudou a jovem estudante a adquirir novos conhecimentos médicos. Ele até trouxe livros da biblioteca regional para ela. A maioria deles eram atlas de anatomia humana e livros de referência sobre doenças. Quando a menina terminou o ensino médio e deixou o orfanato, uma mulher ajudou a se preparar para os exames. Na verdade, sua professora se tornou a única pessoa próxima a ela durante esses anos, e Maria era muito grata a ela por seu apoio e por acreditar em suas habilidades. Como resultado, Maria conseguiu entrar na faculdade de medicina na primeira tentativa. Ela queria ser cirurgiã, pois essa área lhe parecia a mais interessante no momento. Depois de superar uma competição realmente louca, 10 pessoas por uma vaga, Maria conseguiu imediatamente uma vaga financiada pelo Estado. Ela estudava bem e era considerada uma das melhores alunas da universidade, como evidenciado pelos certificados e elogios que recebia regularmente do conselho acadêmico. Catherine e Henry Camp morreram pouco depois de sua filha entrar no 3º ano de vida. As libações diárias que nunca cessavam na família Camp acabaram levando à morte de ambos os cônjuges. Eles morreram um após o outro, com menos de 6 meses de diferença. 3. Em seu último ano na universidade, Maria conheceu Harry. Harry Spencer revelou-se um jovem simpático que estava estudando na mesma época, mas em uma área diferente. O rapaz sentou-se na biblioteca e pediu permissão para usar seu livro didático por um tempo, pois havia esquecido o seu em casa e precisava refazer o exame final naquele mesmo dia. Os jovens começaram a conversar, e esse foi o início de uma afeição mútua que logo se transformou em um sentimento real e profundo. Eles caminhavam muito, podiam conversar por horas, sentados no pátio ao pôr do sol, e apreciando o brilho da lua clara da primavera. Maria sentiu que havia encontrado sua outra metade, que se encaixava perfeitamente em sua ideia de homem com quem ela queria passar o resto da vida. Exceto pelo fato de que os pais do jovem se opunham fortemente à sua futura nora. Seu pai, Christopher Spencer, era um conhecido empresário da cidade, proprietário de uma cadeia de lojas de eletrodomésticos. Sua mãe, Valerie Spencer, era proprietária de vários salões de beleza. Os pais, de todas as formas, colocam o filho contra Mary, já que, mesmo no sonho mais terrível, Harry escolheria se casar com uma mendiga do orfanato e filha de alcoólatras. Harry, por favor, pelo amor de Deus, não vá em frente com esse casamento, pediu a mãe dele. O mundo está cheio de moças muito mais merecedoras, e o que é mais importante, nascidas em uma família decente. Você encontrará uma parceira digna. Só que o cara era muito determinado e não ia deixar a namorada por pressão dos pais. Mamãe, você não entende, Harry tentou explicar, com Maria é como se ela estivesse cantando minha alma, nunca me senti assim antes. Eu a amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo, ela é a minha única pessoa, minha outra metade. Você é um romântico, Harry, suspirou Christopher Spencer com uma voz triste,
Ele só quer nosso dinheiro, só isso. Em resposta, o filho olhou para os pais com indisfarçável decepção. Mamãe, papai, eu os amo loucamente, é claro, mas... Nunca pensei que você fosse tão mercenário. Balançando a cabeça, Harry deixou a casa de seus pais, e nos dias seguintes, morou no pequeno apartamento de sua amada Maria. E então os noivos sofreram um terrível acidente e eles estavam voltando para casa à noite no carro de Maria. Harry, por causa da chuva do dia anterior, a estrada estava muito escorregadia. O rapaz não conseguiu segurar o volante, voou sobre os para-choques, ela bateu em um poste de luz e Maria perdeu a consciência imediatamente. Quando ela recuperou a consciência no hospital, foi informada de que seu noivo estava inconsciente. Maria não ficou tão gravemente ferida e sofreu apenas uma leve concussão e alguns arranhões. Mas Harry teve muito menos sorte e ele foi imediatamente transferido para a unidade de terapia intensiva com traumatismo craniano grave. Após uma séria intervenção cirúrgica, o jovem foi colocado em coma, onde permaneceu por várias semanas. Infelizmente, quando Maria se sentiu melhor e quis visitar seu amante, seus pais se recusaram a deixá-la entrar. Christopher Spencer e Valerie Spencer literalmente barraram sua entrada e, depois disso, começaram a lançar todos os tipos de insultos contra ela. Como você se atreve a vir aqui? A mãe do garoto ficou indignada. Meu filho está em coma por sua causa. Não há como saber se ele vai sair dessa. Saia daqui, seu lixo. Você já fez muita besteira e agora quer ver o que faz? Valerie Spencer, o que você está dizendo? Maria tentou timidamente contestar e esse acidente é um acidente. Não foi culpa de ninguém. E, no entanto, nosso filho agora está entre a vida e a morte, disse o pai de Harry com severidade, olhando para ela. E você está aqui, vivo e bem? Você é quem deveria estar morta. Deus, como você pode? Mary sussurrou, olhando horrorizada para o casal Spencer, e voltou correndo para o quarto. Ela logo recebeu alta, mas os pais de Harry ainda não a deixavam se aproximar do quarto do filho. Quase 3 semanas depois, Maria voltou para tentar descobrir o estado de saúde de seu noivo. Para sua surpresa, o hospital lhe disse que o paciente não estava mais com eles. O coração da garota caiu em algum lugar e seus olhos escureceram. Ele chegou à casa dos pais de Harry e viu a mãe do garoto no quintal. O que aconteceu? Pensou ele ao se aproximar da cerca de ferro forjado. Valerie Spencer, boa tarde, ela cumprimentou a mulher. Sou eu, Maria. Desculpe-me por vir sem convite, mas preciso saber. A empresária, ao vê-la, primeiro ficou pálida e depois seu rosto ficou vermelho. Os olhos da mãe de Harry estavam cheios da mais genuína raiva. O que está fazendo aqui, seu desgraçado? Ele sibilou. Você perdeu a consciência? Vou chamar os guardas, eles vão quebrar suas pernas. Saia daqui. Valerie Spencer, por favor. Maria se agarrou às barras de ferro forjado do portão alto. Ela só queria saber como Harry estava indo. Valerie Spencer parecia uma cobra pronta para atacar. Eles estavam certos em lhe contar. Meu filho se foi. Ele está morto. A culpa é sua. Satisfeita, vadia? Um nó pesado e amargo surgiu na garganta de Maria. Como ele morreu? Ele só conseguiu perguntar com uma voz rouca. Os olhos da mulher se iluminaram com raiva e desprezo. E eu tenho que lhe perguntar. Como você envolveu meu filho nisso? Você o desgastou com aquele maldito casamento. Maldita seja, sua filha alcoólatra. Nunca mais se aproxime de nossa casa. Entendeu? Maria permaneceu em choque por mais alguns segundos, agarrada às barras de ferro fundido. Parecia que se ela desse alguns passos, cairia no chão inconsciente. Naquele momento, ela ouviu o grito agudo de Valerie. Saia! Saia daqui! A garota se afastou lentamente, como se estivesse meio adormecida, dirigiu-se ao ponto de ônibus. 4. Maria não pôde nem mesmo ir ao funeral de Harry, e depois de xingar a mãe, a garota acabou percebendo que era melhor não aparecer na parte da cidade onde os empresários moravam.
A garota sofreu terrivelmente com a perda do amante e à noite, não conseguia conter os soluços amargos e chorava no travesseiro, enquanto durante o dia estudava, cerrava os dentes e pensava apenas no fato de que cada dia seguinte a deixava um passo mais perto de seu objetivo em um diploma em cirurgia. Mas tudo mudou abruptamente quando, cerca de um mês depois, um enjoo matinal repentino e um mal-estar incessante a forçaram a correr para a clínica pré-natal. O palpite de Maria foi confirmado, ela estava grávida de Harry e seus sonhos de se formar pareciam ter chegado ao fim. O ultrassom revelou que ela estava esperando um filho. Maria estava feliz, mas ao mesmo tempo ansiosa. Como ela iria criar uma criança sozinha, sem nenhum apoio? E, no entanto, apesar das preocupações que subitamente se abateram sobre ela, Mary percebeu que tudo isso era insignificante em comparação com o fato de que ela teria um filho com o homem que amava. No entanto, temendo que os pais de Spencer pudessem machucar a garota se descobrissem, Maria decidiu tirar um ano sabático na universidade, após o qual se mudou imediatamente para outra cidade, longe de seu triste passado. Lá, ela alugou um pequeno apartamento, dividido pela metade com outra garota, Nancy, que também era recém-chegada. Ela era muito alegre e animada, e Maria e ela se tornaram grandes amigas. 5 meses depois, nasceu Colenca, um bebê saudável e doce. A vizinha ajudou muito Maria, cuidando do bebê de vez em quando, porque ela trabalhava em casa. Enquanto isso, Maria trabalhava o máximo que podia para pagar o aluguel e se sustentar. Quando o filho de Maria cresceu um pouco, ela voltou para sua cidade natal, para o apartamento de seus pais. Depois de se recuperar com muita dificuldade na universidade, nossa heroína se formou com louvor e recebeu o tão esperado diploma. Quase imediatamente, a jovem mãe conseguiu um emprego no hospital da cidade, onde fez sua residência. Mas, a princípio, ninguém levou Maria a sério, e ela não tinha experiência. A ela foram confiadas as operações e os pacientes mais simples, de modo que Maria logo conseguiu acumular prática suficiente, mas ainda não tinha permissão para assumir casos mais complexos. Um dia, Maria foi convidada a comparecer a um médico eminente. Sua enfermeira cirúrgica não pôde trabalhar naquele dia, então ela foi convidada a substituí-la. Durante a operação, o cirurgião de renome nacional ficou simplesmente maravilhado com as habilidades profissionais de Maria, e ela se mostrou uma excelente assistente, o que ele não deixou de comunicar a Stanley Harrison, o então médico-chefe do hospital. Foi ele quem sugeriu a Rogusin que a jovem cirurgiã deveria ser promovida a uma categoria superior. Guarde minhas palavras, Stanley Harrison, essa jovem tem uma cabeça muito brilhante e uma mão firme. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com uma equipe tão boa. A partir de então, o médico-chefe passou a prestar muita atenção em Maria. Por fim, ele se convenceu de que o cirurgião estava certo e a designou para auxiliar em operações cada vez mais sérias e complexas. Maria ficou feliz por ter sido finalmente notada, mas ainda mais feliz por suas ações terem ajudado as pessoas na mesa de operação. Com um bom salário, Maria conseguiu comprar um novo apartamento para ele e Matthew. Ela vendeu o apartamento que havia herdado quando seus pais morreram, para poder pagar a primeira prestação da hipoteca de sua nova casa. Só que Maria não tinha ideia de que estava prestes a enfrentar a mais difícil das provações. Tudo mudou quando Harrison foi transferido para outro hospital e substituído por um gerente mais jovem e mais astuto. Esse gerente astuto fazia tudo o que podia para ganhar um centavo a mais. Qualquer pessoa que discordasse dele era rapidamente demitida e tinha sua reputação manchada. O novo médico-chefe não tinha vergonha de roubar medicamentos potentes, pois no mercado negro esses medicamentos custariam 3 vezes mais do que o preço pelo qual foram enviados ao hospital. E ele certamente não iria perder os lucros que havia descoberto. 5. Quando Ray anunciou a Maria que ela mesma teria que operar o vagabundo, foi como se algo tivesse estourado dentro dela. A mulher sabia que Will Ray não desistiria, e ele estava determinado a se livrar dela, e pelos meios mais hediondos. Se o infeliz paciente morresse durante a operação e o roubo fosse descoberto mais tarde, sua carreira como cirurgiã estaria literalmente acabada. Naquele momento, no entanto, Maria não podia se permitir ceder a pensamentos sombrios, e havia um morador de rua esperando por ela, cuja vida estava em jogo. Se Deus quisesse, ela conseguisse salvá-lo, talvez pudesse, de alguma forma, resolver o problema das drogas roubadas. Quando o paciente estava pronto para a operação, Maria saiu da sala médica, totalmente vestida com seu uniforme cirúrgico, serena e o mais calma possível.
No entanto, quando olhou para o paciente, que já havia recebido a injeção de anestésico, ela começou a suar frio instantaneamente. Harry estava deitado à sua frente na mesa de cirurgia. Seu ex-noivo, que ela acreditava estar morto há tantos anos. O mais surpreendente é que Harry também reconheceu Maria, mesmo com a máscara médica escondendo metade de seu rosto. A diretora sentiu seu coração começar a bater forte no peito, batendo ao mesmo tempo que como pode ser isso? E ele está realmente vivo? Harry encarou com espanto por alguns longos segundos antes que a anestesia fizesse efeito e Maria se recompusesse para iniciar a operação. A situação de Harry era extremamente difícil, e por quase 7 horas, Maria estava lutando por sua vida. Dentro dela, naquele momento, tudo estava tremendo, e foi necessário um esforço verdadeiramente hercúleo para remover todas as suas emoções e sentimentos e operar seu amado como se estivesse operando qualquer outro paciente. As mãos de Mary trabalhavam com firmeza e segurança, e ela apertava e vedava os vasos rompidos, milímetro por milímetro, tentando evitar a perfuração final das finas paredes da mucosa. Harry quase morreu de hemorragia interna, somente por um milagre ela conseguiu evitar isso. Finalmente, a operação terminou e Harry havia sido salvo e o coração de Mary, depois de deixar de lado os instrumentos ensanguentados, estava batendo tão rápido que ela achou que fosse desmaiar. Quando ela saiu da sala de cirurgia, suas mãos tremiam e seu uniforme de serviço estava todo molhado. Ele ainda não conseguia acreditar que tinha acabado de salvar a vida do homem que amava. O único que ela havia amado de verdade. Harry passou as semanas seguintes na unidade de terapia intensiva, sob o olhar atento dos médicos e da própria Maria. Foi somente quando ele foi transferido para a ala geral que sua ex-noiva se atreveu a entrar e conversar com ele. "Como você está, Harry?" perguntou Maria, sem ter vergonha de suas lágrimas. "Pensei que você estivesse morto." Morto, sem nunca sair do coma. Em resposta, o jovem olhou para ela com surpresa. "De onde você tirou isso, Maria? De onde você tirou isso, Maria? Foi você quem me deixou. A propósito, eu nunca entendi por quê." Era a hora de Maria ficar maravilhada. Ela olhou para ele com os olhos arregalados. "Harry, eu nunca deixei você. Sua mãe me disse, Valerie Spencer, para nunca mais chegar perto de sua casa. Por exemplo, eu o peguei naquele acidente e você morreu?" Por alguns instantes, houve um silêncio retumbante entre os amantes, e então Harry balançou a cabeça tristemente. "Deus, então foram minha mãe e meu pai depois de tudo. Eles se divorciaram de você e de mim, Maria. Não posso acreditar que eles fizeram isso com você." Descobriu-se que os pais de Harry disseram ao filho que sua noiva o havia deixado quase assim que ele recuperou a consciência. Eles disseram que ela olhou para ele inconsciente e disse que não precisava de um marido tão inválido. Harry era fraco demais para resistir à influência deles, então acreditou na palavra deles, embora sofresse terrivelmente e se perguntasse o que havia feito para merecer isso. Eles haviam mentido deliberadamente para Mary sobre sua morte, teriam feito qualquer coisa para mantê-la longe da família. "Mas o destino os castigou mesmo assim", disse Harry, pensativo. "Casei-me com uma daquelas namoradas que meus pais me pediram para casar. Ela era uma garota festeira, e não era isso que eu queria, como você sabe." O homem suspirou pesadamente. "Depois, meu pai faliu e todas as nossas propriedades foram levadas sem deixar rastros. Antes disso, seus concorrentes começaram a zerar sistematicamente seus negócios e então ele fez empréstimos para se virar, mas não conseguiu. Um ano depois que fomos literalmente colocados para fora do negócio, meu pai morreu de um ataque cardíaco. Ele não conseguia aceitar o fato de que não éramos mais ricos." Harry sorriu amargamente e terminou sua triste história. "Minha mãe está agora em um hospício para doentes graves, e os médicos dizem que ela não tem muito mais tempo de vida." "E quanto a você?" Maria não resistiu à pergunta, "Como você ficou sem teto?" "Querida, não acredito que isso tenha acontecido com você. E sinto muito por seus pais, mesmo que eles tenham nos magoado tanto. Você sabe, Mary, de alguma forma perdida nesta vida", disse seu ex-noivo honestamente, e as lágrimas começaram a brilhar em seus olhos, que ele rapidamente enxugou com o punho. De repente, tudo perdeu o sentido. "Sem pais, sem dinheiro, sem ninguém próximo a mim.
Achei que nada de bom estava esperando por mim. Comecei a beber e, então, bêbado, dei meu apartamento para agentes imobiliários negros. Foi assim que fui parar na rua. Sinceramente, achei que ia morrer até conhecer você. Os amantes se abraçaram com força e Mary olhou atentamente para Harry. Harry, você tem um sentido na vida agora, ele começou lentamente. Agora você tem a mim e você tem seu filho. Não acreditei no que ouvi. Sim, Harry. Você e eu temos um filho, Matthew. Ele já tem quase 5 anos. Ele é maravilhoso e se parece com você. Naquele momento, Harry não conseguiu conter as lágrimas, e pegando a mão de Maria, começou a beijá-la. Mary, minha querida, como pode ser isso? Será que perdi toda a minha educação? Mary apenas sorriu alegremente, embora em meio às lágrimas, e então disse suavemente: Você terá que se atualizar, se é isso que você quer, é claro. Você voltará para nós, Harry? Ele olhou para ela com espanto. Você ainda precisa perguntar? Não vou deixar você ir e voltar. Estarei com você todos os dias. No dia seguinte, Maria entregou a Uriah sua carta de demissão e ela não queria passar nem mais um minuto no hospital, onde corria o risco de ser processada e presa. No início, o médico-chefe relutou em assinar uma declaração, mas no final deixou Maria ir embora, mesmo que ela estivesse chorando e chorando. Afinal, não era de seu interesse anunciar o roubo de medicamentos, enforcando todos os cães do acampamento, porque se isso fosse divulgado, o médico-chefe seria inevitavelmente torturado por inspeções intermináveis. Depois de sair do hospital e encontrar o homem que amava, ela logo encontrou outro emprego, muito mais bem remunerado, em uma clínica particular. Agora, ela ganha 5 vezes mais do que em seu cargo anterior e é respeitada e apreciada por todos. Harry conseguiu confirmar suas qualificações, e em seguida, conseguiu um emprego na mesma clínica em que sua esposa trabalha agora. O homem, por profissão, era um radiologista qualificado, e agora ele, assim como Maria, ajuda as pessoas. Os amantes finalmente se casaram e agora estão criando seu filho juntos. Eles agradecem aos céus por cada dia que passam juntos e fazem grandes planos para seu futuro. Quanto a Uriah, ele foi chefe do hospital após a partida de Maria por um período muito curto. O departamento perdeu, na pessoa de Maria, o especialista mais valioso, e todos os indicadores de cirurgia. Imediatamente entrou em colapso. As reclamações dos pacientes começaram, e os especialistas restantes não tinham o famoso nariz de Maria, graças ao qual até mesmo as cirurgias mais complexas eram sempre bem-sucedidas. E o ministério acabou atingindo Uriah os suprimentos médicos desaparecidos, que ele havia tentado culpar com tanto sucesso um antigo subordinado, finalmente vieram à tona. E nenhuma ligação com a esposa de Will Uriah o ajudou a manter seu emprego. A inspeção, que chegou inesperadamente ao escritório do médico-chefe no meio do dia, encontrou essas mesmas ampolas de medicamentos no cofre pessoal de Uriah, onde ele as escondia, esperando que ele entrasse em contato com um comprador que já havia encontrado um comprador para esses medicamentos. O homem foi permanentemente banido da medicina com bilhete de lobo e preso, porque cometeu um crime real. Uriah será julgado, e receberá uma longa sentença de prisão.